Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos falar aqui do Mengão. O que está acontecendo lá no nosso Mengão? Temos aqui um corte do programa Linha de Passe deste domingo, cara. Tá acontecendo agora o programa ao vivo. Eu pausei aqui, já vou dar início aqui pra gente começar. Só que antes, Chelsea campeão da Copa do Mundo de Clubes, hein? Quem diria, galera? O pior Chelsea da história. O Chelsea que está na segunda ou terceira prateleira do futebol europeu. Depois que o Flamengo venceu o Chelsea, todo mundo começou a falar isso, né? Que esse Chelsea não era tão bom assim. Tá aí, Chelsea campeão da primeira Copa do Mundo de Clubes em cima do PSG. Para muitos, o melhor time do mundo, que venceu a Champions League. O Flamengo venceu o Chelsea venceu o PSG. Futebol é maravilhoso, né, cara? Acontece cada coisa top. Isso nos dá moral, viu? Porque o Flamengo venceu o Chelsea e amassou o Chelsea naquela ocasião. Quero dar os créditos de vídeo aqui para o grupo Disney, canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Quero pedir o seu like, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Tá ao vivo aqui, dei uma pausadinha, agora vamos voltar pro ao vivo. Vamos lá, simbora. O tempo dá uma dor. Ele não está sendo incoerente. Se a gente lembrar bem aqui, em coletivas, lá atrás já deu alguns indícios, assim, que a gente falava que, olha, subjetivamente ali tem alguma coisa. Agora ele foi totalmente direto. E ele ainda disse o seguinte, tem outro trecho aqui para trazer da coletiva. Caso o Pedro melhore desempenho, etc. Ele não precisa me dar abraço, me dar a mão, me dar bom dia. Ele precisa ser profissional e resolver no campo. Tenho certeza que quando ele fizer isso aí, eu vou estar esperando o abraço. Mas se ele não quiser me dar, não tem problema nenhum. Eu quero ganhar. Se o Pedro quiser comigo, vamos juntos. Se ele não quiser, outros vão querer. É uma outra era do Flamengo, né? Se a gente for lembrar como era antes dessa diretoria, parecia que aquilo era uma terra de ninguém. Você via o dirigente brigando em shopping, o outro acontecendo não sei o que. Agora, pelo menos, estão tentando criar um ambiente realmente profissional. Eu entendo o Felipe e eu concordo com ele plenamente, porque se um jogador não faz, o outro também não precisa fazer e o outro não precisa, e você perde o dia a dia profissional de fato. Inclusive. E se esse jogador joga sem fazer, aí tudo pior se ainda, perdeu de vez. Exatamente. Mas para o treinador fazer isso, você precisa de uma instituição forte. Claro. Você precisa estar com seus salários pagos em dia, você precisa pagar muito bem os seus jogadores, tratá-los bem quando eles tiverem algum problema físico, você precisa devolver essa situação profissional. E não é qualquer clube, ou aliás, pouquíssimos clubes no Brasil tem hoje moral com os jogadores, usar essa palavra, eu pensei se usava ou não, para fazer isso. Outra coisa, para o Felipe fazer isso, eu desconfio como ele é um cara muito inteligente, ele diz na entrevista, inclusive, que os capitães que falaram com ele e tudo mais, que os jogadores concordam com ele. Porque senão ele não faria isso. Aí ele perde o elenco. Se ele tem os jogadores ao lado dele, a diretoria respalda e o Flamengo, sim, faz a mesma coisa, é o Pedro que tem que se mexer. O treinador simplesmente trouxe à tona uma situação explicando por que um jogador de nível do Pedro, que entrega, como ele falou, mais de 30 gols por temporada, linha de assistências, e é um baita centroavante, não é relacionado ou não consegue jogar como deveria. Os jogadores estão com ele, tanto que ele fala do Pedro pedir desculpas, inclusive para os companheiros. Sim. O Pedro pedir desculpas aos companheiros. É muito transparente, né? É muito transparente. Eu lembro de uma frase do Muricy, que ele falava que a gente não sabe 10% do que se passa dentro do futebol. E não sabe mesmo. Era um outro técnico que falava, isso é assunto interno, resolver aqui. As armas do Felipe Luiz são justamente o contrário disso. É o técnico mais transparente que eu já vi. E com a autoridade de quem sabe o que está falando. Não é nada pessoal, ele coloca isso, não é nada pessoal, ele nem foi agressivo no sentido das palavras, de levantar a voz, não. Ele foi pontual. No tom de sempre. Ele foi pontual. E falou, em outras palavras, tudo que a gente vem falando aqui. Que o Pedro tem que dar o quinhão dele nessa história. E ele fala também que encobriu por muito tempo, segurou por muito tempo e que agora não deu. Fala de pequenas ironias do dia a dia. Eu acho que isso aí foi a gota d'água, né? O comportamento debochado. E assim, isso aí não é uma coisa que ele dá a entender. Ele usa essa palavra, o deboche. A maneira como ele responde, as determinações. É a única vez que ele usa um termo mais forte que ele fala ridículo. Isso, beirou o ridículo o comportamento dele. Então tem uma coisa que está clara, é indiscutível, e assim, é um fato. Não está jogado para opiniões. O Pedro está se comportando pessimamente mal no dia a dia.
Isso está claro. E o Felipe fala, ele tem as questões dele com o clube, né? Aí é com a diretoria. Porque há alguns dias, numa troca de mensagens com o Mauro César, que tanto frequentou essa mesa, um dirigente do Flamengo, que todo mundo sabe quem é, mas o Mauro não quis revelar o nome da pessoa, mas todo mundo sabe quem é, escreveu, e depois, quando o Flamengo nega a informação que um jornalista deu, abastecido por uma troca de mensagens com alguém de dentro do departamento de futebol, o clube nega isso numa nota que é ridícula, para usar um termo que o Felipe Luiz usou em relação ao comportamento do Pedro. A nota do Flamengo é absolutamente ridícula. Ali um dirigente diz que o Pedro pode sair por 15 milhões. Se você é um jogador do nível do Pedro, esqueça por um segundo o comportamento dele. Pense que você é o Pedro. Tudo que você já conseguiu, o que você representa. Tem um dirigente, que é o cara que, em última análise, pode te negociar. Dizendo que aceita esse valor por você, no mínimo você tem direito à sua opinião a respeito desse valor. E você pode, naturalmente, ficar chateado. Se os nossos superiores aqui um dia forem flagrados numa troca de mensagem dizendo o William pode sair da ESPN por qualquer merreca, você vai se sentir bem? Para trabalhar? Não. Desvaloriza, né, cara? O Pilhado já trouxe informação hoje que o Zenit aceita pagar 15 milhões de euros pelo Pedro, né? Já desvalorizou, né? Eu sei como você vai se comportar a partir dali. É bem diferente do que o Pedro faz. Mas você vai se sentir bem? Você vai se sentir num bom ambiente de trabalho, onde as pessoas te respeitam e te valorizam? Então, essa é uma questão. Daí a se comportar da forma como ele está fazendo, ele se coloca em risco porque ele desperdiça o que é jogar no Flamengo. Não sei se o Pedro está pensando ou se as pessoas ao redor dele estão raciocinando direito em relação à oportunidade que ele tem. Né? Porque se trata de ser titular do Flamengo, é o que ele quer, não é? Se ele não está se comportando diariamente para merecer essa condição, e claramente não está pela descrição do seu técnico, tem alguma coisa muito errada acontecendo e ele precisa refletir. A grande discussão é se o Felipe Luiz acertou ou não a expor um jogador dele publicamente dessa forma. E eu duvido que o Felipe Luiz tenha feito isso sem saber qual seria a repercussão no lugar que mais interessa, dentro do vestiário do Flamengo. Então, a partir desse momento, eu acho que o deboche foi a gota d'água e ele decidiu fazer. É uma chamada ao profissionalismo. Felipe Luiz está respaldado pela diretoria e também pelos jogadores, cara. Porque muitos jogadores questionaram o Pedro, né? Não gostaram do que ele fez, né? De todos, não só do Pedro. Eu acho que o ponto é esse, quer dizer, a dúvida que é gerada a partir do momento que o Felipe fala da maneira como falou, com a contundência que ele falou, que não é normal se falar de um jogador, toda a dúvida é isso, o quanto isso é positivo, o quanto isso é negativo. Aí, para mim, tem dois pontos. Primeiro, é óbvio, e o próprio Felipe Luiz fala isso, é óbvio que para ele chegar a esse ponto, ele já fez tudo que dava para fazer. E ele diz, eu já conversei com o Pedro, eu o protegi o quanto eu podia, eu tentei tudo que eu podia. E essa é uma atitude, não sei se a gente pode chamar de desesperada, mas é uma última cartada, é uma última tentativa. Aí, por que muitas vezes as pessoas contestam quando um treinador faz observações como o Felipe Luiz fez a respeito do Pedro, né? E em geral, nem com essa contundência toda. O que se fala mas aí você está desvalorizando o patrimônio do clube, um ativo do clube. Vamos lá, vamos olhar para o Pedro dos últimos tempos, o Pedro desde a volta da lesão. Vamos lembrar para o que já se falou muito do Pedro, inclusive com outros treinadores, porque também esse discurso e essas notícias de que o Pedro não é um exemplo de dedicação nos treinos, não é de agora, não é a primeira vez que surgiu isso tudo. É claro que para chegar nesse ponto, ele deve ter atingido um patamar inacreditável. E o Felipe Luiz ainda fala assim, ele meio que fala, olha, a gente vê, a gente percebe e eu tenho provas. Então o que eu quero dizer é, a tal desvalorização que poderia se causar a partir de uma declaração dessas, acho que ela não é maior do que a desvalorização que já existia em relação ao Pedro, ao ponto, inclusive, de um dirigente falar que por 15 milhões ele sairia, né? E não estou dizendo que dizer isso esteja correto, que abrir isso esteja correto. Mas o que eu quero dizer é que a argumentação de que, falando assim, o Felipe Luiz desvaloriza o ativo do clube, para mim não faz sentido nenhum também. Eu acho que ele tem que falar mesmo. Porque pode até ser que um negócio como esse
Mexa com o Pedro, que faça ele parar para refletir. Certamente o Pedro não esperava isso. Sim. Não é normal. Aliás, acho que isso no futebol brasileiro especialmente é muito menos comum do que a gente vê. Tudo bem, tem caras que fazem isso o tempo todo, como o Mourinho, e até exageram e tudo mais. Mas existem muitos técnicos na Europa que, quando eles percebem que não tem outro jeito, eles vão para esse embate. Acho que o Felipe Luiz talvez traga um pouco de lá e vamos esperar. Tomara que dê certo para o Pedro, porque realmente é um jogador de 28 anos, ainda teoricamente com muito tempo de bom futebol pela frente. Seria importante para o Flamengo também, né? Dar certo para o Pedro e, consequentemente, dando certo para o Flamengo, porque, como o Felipe Luiz falou, com relação à capacidade técnica do Pedro, nada a discutir. Onde vai achar um artilheiro de 30 gols por ano? Não é? Difícil, complicado. Acabou o nosso linha de passe. Tá aí, galera. Fiquei de olho aqui, né, cara, no programa Linha de Passe. Eles repercutiram o título do Chelsea no Mundial de Clubes, né? E daí, no finalzinho do programa, eles resolveram falar do Mengão. Flamengo que venceu bem o São Paulo, né? 2-0. São Paulo praticamente não ameaçou o time do Flamengo. Flamengo muito superior, dominante o tempo todo, pressionante. E 2-0 ficou barato, né? Quando a gente fala que foi um amasso de bola. Porque, assim, quem salvou eles de mais gols foi o goleiro Rafael, né? Poderia ter sido 3, 4, 5, né? Por exemplo. E aqui sobre o Pedro, cara. O Pedro, até aqui, né? Pelo que o Felipe Luiz falou, e eu acredito no que o Felipe Luiz falou, o Pedro tá errado, né? Porque, assim, ele é pago para quê? Para treinar. Se ele não quer treinar, ele não está cumprindo com o seu dever. E se ele não está cumprindo com o seu dever e o Felipe Luiz não escala ele e ninguém sabe de nada, a culpa cai em cima de quem? Do Felipe Luiz. Então, o Felipe Luiz fez bem de revelar os bastidores, né? Porque a gente não sabe de tudo, né? Então, ele fazendo isso, cara, ele mostra, ele revela o que está acontecendo e com isso a responsabilidade vai para quem está sendo errado, né? Para o Pedro. Para que ele possa refletir, que ele possa entender que ele é mais um jogador. Ele não é melhor que ninguém. Ele é só mais um, né? Ninguém é maior que a instituição Flamengo. Ele tem que respeitar, primeiramente, o manto sagrado, a torcida e o técnico dele, que é superior a ele, né? Ele tem que respeitar, cara. Tem que treinar. Se ele não tá aguentando treinar, tem que falar, ó, não tô aguentando treinar. Tem que fazer alguma coisa, né? Porque não pode a culpa só cair no técnico. Igual o Felipe Luiz falou ontem. Se eu não exponho essa situação aqui, a culpa vem em cima de mim. Tá todo mundo falando mal de mim por trás. Por que eu não escalo o Pedro, o melhor 9 do país? Sendo que as pessoas de fora não sabem o que acontece lá dentro. Então, tá respaldado pela torcida, pelo que eu tô vendo, né? Pela diretoria e também pelos jogadores. O Felipe Luiz está super respaldado. Valeu, nação. Tamo juntos. Muito obrigado a todos. Deixa o like para ajudar, para fortalecer. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Valeu, fui!